Está entrando no ar. Você precisa saber. Muitas dicas para o seu dia a dia. Você precisa saber. A paz do Senhor Jesus. Que bom tê-lo aqui mais uma vez no nosso programa Você Precisa Saber. Eu sempre comento no início, né? Nós estamos nas plataformas, principalmente no YouTube, né? E eu peço que você se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, tá? E você pode rever todo esse conteúdo nesse canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Então nós estamos iniciando mais um programa e o tema de hoje é muito interessante e importante. O tema de hoje é automedicação. Você tem essa prática? Existem alguns cuidados que nós temos que ter. E quem vai falar de detalhes conosco é uma pessoa formada em farmácia pela FAFAB, aqui no Espírito Santo, desde 1988, uma pessoa que tem já muita experiência no assunto, segundo tenente farmacêutico da Reserva do Exército, ele é pós-graduado em farmácia magistral, em manipulação alopática e também patologia clínica. Tem um detalhe importante desse meu amigo, hein? Ele é proprietário de farmácia há 35 anos e voluntário na farmácia do Manaim há 37 anos. Quem está aqui é o nosso amigo, pastor Winston Depps. Que bom tê-lo com a gente no programa, Winston. Que bênção, Wallace. A paz do Senhor a todos os irmãos. É uma bênção estar aqui, poder contribuir, com um privilégio, né? Em poder contribuir um pouco desse conhecimento e essa oportunidade que o Senhor Deus nos deu em poder ser farmacêutico e servir a essa obra através da nossa profissão. Você é do tempo que a farmácia era lá em cima, né? Não era? A farmácia, eu lembro dela lá em cima, né? A farmácia na nossa época era ao lado da casa do pastor Jadeuti, tinha o consultório dentário ao lado, ali era um lugar muito especial, um cantinho. A unidade médica, quando a gente foi para lá, nem existia ainda. Eu lembro. Era um centro maravilhoso de comunhão e de ajuda aos companheiros e irmãos que iam ao seminário. Então vamos começar aqui com uma pergunta básica, né? Qual o conceito da automedicação, Winston? O Wallace, irmãos que estão nos ouvindo, a automedicação, ela é interessante porque ela é o ato de você tomar medicamentos, remédios, sem orientação médica. É como eu poderia dizer, aquilo que eu tenho dor de cabeça, eu vou ali, compro a medicação, eu compro isso, compro aquilo, mas já de início eu queria dizer para vocês que a automedicação muitas vezes pode se apresentar como uma solução, Wallace, mas ela tem riscos, ela pode apresentar efeitos colaterais e sintomas que nós vamos ver e que podem não ser aquilo que você realmente deseja. Pode ser muito rápido, pode ser uma solução rápida, uma situação fácil, à mão, mas que tem consequências que podem prejudicar a sua saúde. E falando de Brasil, né, pelas notícias que a gente sempre tem ouvido, a automedicação, pelo jeito, é muito utilizada, não é mesmo? O Brasil, ele é campeão mundial de automedicação. Parece que aquele ditado de que de médico e técnico de futebol todo mundo tem um pouco, também aqui no Brasil isso se consolida. Mas o que a gente tem que entender é que dados da Associação Brasileira das Indústrias Farmacêuticas, a Abifarma, diz que anualmente 20 mil pessoas morrem por causa dos efeitos colaterais e dos sintomas adversos da automedicação. Então a automedicação é muito sério, devemos procurar um médico, devemos saber a orientação médica, quem avia o medicamento, se é um farmacêutico qualificado, para que não hajam esses efeitos, que exatamente a consequência da automedicação, mais ou menos 20 mil pessoas por ano morrem pela automedicação. Que coisa, né? Números alarmantes, né? Números preocupantes demais. E quais os perigos, né? Já que está falando, quais os perigos que a gente vê mais frequente na automedicação? Os riscos, existem muitos, dependendo daquilo que você vai, até medicamentos dados como livres, de orientação médica, vamos dizer assim, de prescrição, até esses medicamentos. Eu vou dar um exemplo claro, por exemplo, a dipirona. A dipirona é um medicamento analgésico, um antipirético, antitérmico,
mas que quando tomado em excesso tem problemas sérios de leucopenia, ou seja, diminuição dos leucócitos, das células de defesa, tornando você então uma pessoa mais suscetível a outros tipos de infecções. O paracetamol, né, que sem merchandising, o Tilenol, ele produz problemas sérios no seu fígado. Então, o excesso de alguns medicamentos, que somente através da automedicação, o leigo acha que vai ficar bom e acaba tomando em excesso, acaba dando a ele efeitos colaterais e riscos sérios. Eu fiz uma listinha aqui de alguns: a intoxicação, as reações alérgicas, né? Tem pessoas que não podem tomar dipirona e toma. Ácido acetil salicílico, a antiga aspirina, e toma, dá problemas estomacais, até gastrite severa e úlceras no estômago, problemas muito sérios que podem ocasionar morte. A dependência desses medicamentos, você começa a tomar um medicamento de forma simples, por indicação de um balconista mal intencionado, e você acaba sendo dependente daquele medicamento. Também eu posso dizer para vocês que algumas outras medicações, como insuficiência renal, resistência aos medicamentos. Hoje o Brasil tem um problema muito sério, que é a ingestão de antibióticos e anti-inflamatórios sem orientação médica. Mesmo os antibióticos sendo de uso restrito, com receituário, o consumo e o comércio e a facilidade faz a população utilizar antibióticos de maneira... Quanto mais com essas viroses que tem, eles confundem, acabam tomando. Insuficiência renal, sangramento no estômago, nos intestinos, como eu disse, e até aplasia de medula. Automedicação produz efeitos colaterais, sintomas adversos que podem levar a óbito. Eu já ouvi muitas vezes comentários sobre anti-inflamatórios, né? Que é uma preocupação muito grande, né? Você vê alguns produtos anti-inflamatórios que causam alguns transtornos, alguns problemas, né? Sim, eu poderia dar um exemplo, Wallace, do diclofenaco de sódio, que é o antigo Voltaren, Cataflam, Sodix, Potax, alguns, né? Diclac. Os anti-inflamatórios, principalmente o diclofenaco, produzem um problema renal sério. O uso constante de todas as formulações. Eu vou dar um exemplo de uma medicação aqui que tem o diclofenac, que é muito utilizado, que é o Torcilax, por exemplo. O uso constante destes medicamentos com o diclofenaco produz insuficiência renal. E a insuficiência renal leva a aumento de pressão, perda do rim precocemente, e com isso acarreta uma cascata, uma série de outros problemas. Então nós temos que ter orientação médica e o aviamento correto dos receituários por farmacêutico qualificado. A automedicação é um problema de saúde sério. Nós vimos que aproximadamente 20 mil pessoas vão a óbito todo ano. Então isso não é um dado jogado, isso é um dado feito pela Bifarma, Associação Brasileira das Indústrias. Porque nós devemos entender que saúde precisa ser colocado de maneira séria. Um sintoma pode ser um alerta para uma enfermidade que somente o médico vai poder diagnosticar. Muito interessante, muito preocupante, né? Você que tem essa larga experiência dentro dessa área, o que você vê, o que leva uma pessoa à automedicação? Quais são os fatores que levam a pessoa a se automedicar? Wallace, ouvintes, como eu disse, a facilidade, a cultura do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, quando o Brasil, 1700, 1600, 1800, principalmente no século XIX, havia no Brasil uma classe médica muito reduzida. Então os curandeiros e a cultura popular fez com que as pessoas começassem a ter acesso às medicações por aquilo que achavam. Toma isso, toma aquilo. Eu não estou dizendo no sentido de ervas medicinais, que é um outro assunto, mas que também foi embrião para isso. A facilidade dos medicamentos, as propagandas. Há quanto tempo você não tem a propaganda do, tomou, curou? Então você fica, aquela propaganda para tirar verruguinha,
que é uma propaganda enganosa, porque não cai na hora, dura 14 dias para cair quando você ingere, quando bota o ponte lá. Não é na hora como parece a propaganda. As facilidades, a cultura popular, as coisas passadas de mãe para filho, mas principalmente, como eu vou repetir, a facilidade do acesso aos medicamentos. Hoje nós temos um problema sério, que é o tal do Dr. Google. Não estou aqui dizendo que o Google é um problema, mas a utilização da ferramenta é que às vezes é mal feita. Eu tenho dor de cabeça, aí você vai lá e digita ou fala. Medicamento para dor de cabeça. Aí aparece 30 medicamentos e você se automedica. Vem a posologia, né? Só que você tem que entender, os sinais que normalmente levam à automedicação podem não ser o fim, mas o início de um problema e o alerta de um problema muito maior, que você paliativamente só vai esconder e vai mascarar. E aí nós vamos ter, além dos sintomas adversos, mascarar alguma coisa muito pior. Aí a pergunta é, o que devemos fazer, o que deve ser feito para ter um resultado eficiente e seguro com os medicamentos? Primeiramente, meus amigos, Wallace, a primeira coisa que tem que ser feita é procurar o médico. Procurar o médico. Com certeza. Se a automedicação é a ingesta de medicamentos sem orientação médica, você precisa procurar um médico. No primeiro sinal, procure um clínico geral, ou se você já tem, né, uma história pregressa de um problema renal, alguma coisa, procure um especialista. Procure, e aí ele vai te dar a orientação adequada, os exames laboratoriais adequados. Hoje não existe diagnóstico sem exames laboratoriais. O que seja, qual for o seu problema, hoje existe na ciência, na medicina, toda a condição necessária para que o diagnóstico seja feito da maneira correta. Outra coisa, não dê ouvidos. Toma isso, toma aquilo. Né? Tem sempre alguém que diz, eu me dou muito bem tomando água mineral. Não toma suco de laranja, toma água mineral. Eu dei um exemplo banal aqui, para que você entenda o seguinte, é na banalidade, e quando você acha que a enfermidade é banal e simples, é que os problemas começam a acontecer. Você acha que as soluções são simples. Na mão de um médico, na orientação médica, com o aviamento de um farmacêutico do seu receituário, aquilo que também podia ser muito complicado, pode ser muito simples, mas não no caminho que a automedicação te leva. A automedicação pode ser um dominó, em que você ativa, você paliativamente mascara o problema e daqui a pouco é um dominó que cai. Quando você vai ver, já não tem mais solução. É muito sério, né? É muito sério. Então você que faz automedicação, cuidado, procura um médico. Eu vou aproveitar o momento que nós estamos aqui, até pelo seu tempo de voluntário no Manaim, e você me falar um pouco sobre o voluntarianismo no Manaim. O que vem a ser voluntário? Que prazer que é esse que às vezes desloca pessoas de cidades longe para estar no Manaim, para servir, para trabalhar? Me fala um pouco sobre esse trabalho de voluntário no Manaim. Primeiro, pastor Wallace, para mim que estou lá há muito tempo e com muito prazer, eu sempre falo com a senhora que está lá comigo, né, a Lucy, né? Eu digo para ela que ali é um lugar que eu quero ficar até a volta de Jesus, ou até quando o Senhor me levar, ou até quando eu tiver saúde para ficar lá. Eu acho que vai demorar eu não ter saúde, se Deus quiser. Mas o voluntariado é como a expressão de Ezequiel, é como uma torrente de águas purificadoras. Cada vez mais que você se aprofunda no voluntariado do Manaim, mais as experiências e os mistérios e os segredos que são revelados a cada um de nós nos enchem de uma satisfação que nada nesse mundo tem. Eu me recordo que... E o conhecimento das pessoas, né? Eu me recordo que vi o pastor Gedeuti falando sobre Cuba, e o pastor de Cuba esteve lá conosco, tiramos até uma foto, e na época ele falou que tinha 80 pessoas, isso tem alguns anos atrás, não me recordo quanto tempo. E ele veio com um probleminha, nos contou como era a igreja, e o que mais assim nos deu um ânimo muito grande, que a palavra dele para nós, então ali um centro de experiências, a palavra que ele me deu foi de ânimo, que a igreja estava maravilhosa, que os irmãos estavam aceitando, que eles estavam mesmo em provas investidas, né, lá, eles estavam muito felizes porque as vitórias estavam vindo, milagres estavam acontecendo.
Então, o voluntariado do Manaim é extremamente gratificante. Ser voluntário do Manaim é um privilégio, um voluntário nessa obra é um privilégio muito grande. Eu sempre digo que a nossa farmácia no Manaim não é para vender perfumaria, medicamentos, não. É para tentar fazer o período que aqueles irmãos vêm, um de Cuba, outro do Acre, como a gente esteve lá outro dia, outro da Bahia, como vem muitos irmãos da Bahia, do Rio Grande do Sul, fazer com que eles ali sejam assim, a saúde não seja um empecilho, mas seja para eles a gente possa contribuir para que eles tenham um melhor momento de saudabilidade, de serem saudáveis e estarem em condições de receber toda a revelação e todo o ensino e toda a doutrina que o Manaim tem. É o que a gente faz. O objetivo não é encher ninguém de medicamentos, muito pelo contrário. Mas dar a eles satisfação de estar. É melhor que fique ninguém use. Ninguém use. É igual seguro de vida, né? É melhor não usar. Melhor não usar. Mas é interessante, sabe por que eu perguntei isso aqui? Que eu estava observando que você, antes de ser proprietário, você já trabalhava. E o pastor Gedeuti, nós tivemos um momento que nós fazíamos a equipe da informática, mais de 20 anos atrás, nós estávamos todos final de semana no Manaim, todos final de semana, e depois como monitor também. E o pastor Gedeuti, em uma ocasião, falou bem assim, o Manaim é ensino. É isso aí. Tudo aqui é ensino, né? É uma planta, é uma decoração, é um detalhe, tudo é ensino. As pessoas vêm aqui e elas levam para casa, elas levam para a igreja dela, então a gente tem que tomar esse cuidado, né? E ele falava assim, e aqui não é lugar de se acostumar. Eu lembro que uma vez ele virou para ele e falou, o dia que vocês se acostumarem com o Manaim, está na hora de vocês se afastarem, porque aqui é um lugar de renovo, né? E nós vivemos isso. E aí, por que eu estou falando isso? Porque me parece que o seu trabalho voluntário te levou a escolher a profissão. Sim. Teve influência direta. Na verdade, o curso de farmácia está diretamente ligado à minha vida espiritual, porque, até como um testemunho aqui, para muitos a universidade ela é um abismo. Eu me converti dentro da universidade, antes mesmo de ir para lá. Em 87, quando eu aceitei o Senhor, foi exatamente a convite de um colega de faculdade. Ele me levou a uma igreja, e lá eu aceitei o Senhor na mesma noite. E depois, através do curso de farmácia, eu fui parar dentro do Manaim, fui levado. Não me esqueço do primeiro final de semana do Manaim. Ninguém esquece. Né? Ninguém esquece. Era o pastor Sebastião Diniz, farmacêutico antigo lá, que começou esse trabalho, junto com um outro pastor. O curso de farmácia, e agora poder retribuir isso, e o pastor Gedeuti falou a verdade, não tem seminário igual. Todo seminário Deus fala alguma coisa. E eu já pus isso no meu coração há muito tempo atrás. Senhor, todo seminário eu quero ouvir a sua voz do Senhor. Agora, o curso de farmácia é interessante. Em qualquer lugar do mundo é a mesma linguagem. Eu cheguei em Tiberíades, em Israel, fui numa farmácia, e o inglês muito ruim que eu tenho, comecei a conversar, mas quando eu vi o nome dos medicamentos, lá, iguais os daqui. Então, existem coisas que são universais. A experiência com farmácia dentro do Manaim foi um enriquecimento, e eu aconselho a todos, se o conselho fosse bom a gente não dava, né? Mas eu aconselho a todos, sejam voluntários, instrumentos dentro do Manaim. A gente está falando de automedicação. A melhor medicação para a alma, foi o que o pastor Gedeuti falou, é estar dentro do Manaim. Manaim para nós é a nossa Jerusalém aqui, terrena, né? Que pena, estamos chegando ao fim de mais uma nossa edição. Eu queria agradecer o nosso companheiro, o pastor Inso Depes. Se quiser mandar um recado para aqueles que estão assistindo, né? Mandar uma palavra, um recado, fica à vontade, um agradecimento. Primeiro eu queria, na nossa primeira parte aqui do programa sobre automedicação, queria te dizer, não se precipite, a facilidade da automedicação pode levar a um problema muito mais sério. E também queria dizer para vocês que não deixe de ir ao Manaim, seja voluntário. Vá na farmácia do Manaim, né? E o Senhor com certeza vai te falar, Manaim é um lugar maravilhoso. Esse trabalho, você precisa saber, é um trabalho que impacta o nosso coração.
ficar com o lado do pastor Wallace aqui, o qual eu sou um fã dele, um amigo, como ele disse, de casa, e saber que esse trabalho que é feito, as informações, a automedicação é tão sério, devemos levar a sério tudo isso. Um abraço a todos, muito obrigado por estar aqui. Então, estamos chegando mais uma vez. Eu tenho certeza que as informações passadas, se você conhece muita gente que precisa saber. Então, o que você tem que fazer? Se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar, porque pessoas precisam saber o que nós estamos informando. Um grande abraço e até a próxima edição do nosso programa Você Precisa Saber. Você precisa saber.